Jornal da Difusora. Oferecimento Óticas Diniz, a maior rede de óticas da América Latina. Moradores de Raposa cobram do TRE uma solução para o problema na administração pública. Tudo parado, a educação está parada, a saúde está parada, a assistência social está parada. Na cidade operária, moradores convivem com medo de novos assaltos. A gente que corre risco de estar aqui e pode ser parar a qualquer hora, pode estar aqui no meio da gente, não estou sabendo. Mais 2 policiais são detidos por suspeita no desaparecimento de jovem em João Lisboa. Existiam elementos indiciários para a decretação da prisão temporária desses 4 envolvidos. E o pãozinho de cada dia está mais salgado. Empresários alegam que o dólar está encarecendo a produção. Aumentou o combustível, aumentou o trigo e tudo tem que repassar. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Difusora. E centenas de manifestantes fizeram protesto em frente ao Tribunal Regional Eleitoral aqui em São Luís. Eles pedem solução para o caso de cassação no município de Raposa, que tirou o prefeito do cargo e nomeou a segunda colocada nas últimas eleições. Os manifestantes se concentraram em frente ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. A comunidade de Raposa não aguenta mais a instabilidade na administração do município, desde que o prefeito Clodomir de Oliveira perdeu o mandato. Há meses, a população presencia um entra e sai de gestores. Nós queremos que esta casa aqui julgue o restante do processo para que vá para Brasília. E nossa população de Raposa viva novamente a estabilidade. Por conta desse movimento, policiais militares continuam aqui na Avenida Vitorino Freire, reforçando a segurança. Enquanto isso, os manifestantes continuam com faixas nas mãos, pedindo que essa situação seja o mais rápido possível resolvida. Aqui do lado de fora do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, os portões permanecem fechados e pedindo o acesso de qualquer morador do município de Raposa aqui no tribunal. Os representantes do movimento foram recebidos pelos desembargadores. Depois de cerca de meia hora, eles saíram do tribunal com uma decisão. Próxima pauta é dia 13 e 15, que provavelmente eles serão julgados, porque eles já estão conclusos, prontos e maduros para ser julgados. Se o processo não entrar na pauta do dia 13 ou do dia 15, os manifestantes prometem outro protesto, ocupando novamente a Avenida Vitorino Freire. Nós vamos retornar, porque o município está com tudo parado, a educação está parada, a saúde está parada, a assistência social está parada, e o município de Raposa, a população não pode. A gente sabe que é uma população sofrida, onde tem um alto índice de pobreza. Então não pode acontecer esse tipo de morosidade nesse processo, onde vai prejudicar pessoas que não têm nada a ver, que votam, que foram às urnas e que elegeram um candidato. É uma onda de manifestações e para o próximo domingo está marcada mais uma manifestação nacional contra a corrupção, que envolve diversos estados do país. Aqui no Maranhão, a concentração será na Avenida Litorânea a partir das 8h30 da manhã. E outro protesto em São Luís, nesta tarde, dessa vez, o motivo foi o preço das tarifas de ônibus aqui na capital. Ciro Mineiro tem as informações. Aliás, a redução de 20 centavos não foi suficiente para conformar o usuário. Não é isso? Ciro Mineiro, boa noite. Boa noite, Olavo Sampaio, e a todos que acompanham o Jornal da Difusora. É isso mesmo, não foi suficiente, viu, Olavo? A população permanece inconformada e os protestos na capital maranhense continuam. Dessa vez, os estudantes se concentraram ali em frente ao IFMA, que fica no bairro do Monte Castelo. E de lá eles seguiram pela Avenida Getúlio Vargas. O trânsito na região parou. Até o centro de São Luís, o percurso foi longo e grande também foram os transtornos causados. Em frente ao Liceu Maranhense, os estudantes fizeram uma parada exigindo que os alunos da escola se juntassem ao grupo. O movimento, que teve início na semana passada, segue com o mesmo intuito: que as tarifas do transporte público aqui de São Luís voltem aos mesmos valores que eram praticados há cerca de 2 semanas. Nessa segunda-feira, a tarifa mais cara, que custava R$ 2,80, houve uma redução de 20%, ou seja, para R$ 2,60. E mesmo assim, não foi o suficiente para agradar, para deixar aí a população
satisfeita. E olha, Olavo, uma informação importante é que a organização desse protesto já confirmou que ao longo dessa semana mais manifestações devem acontecer, principalmente ali na área do centro. Então quem vai diariamente para o centro de São Luís deve ficar atento, deve ficar em alerta, porque os transtornos por conta desses movimentos são causados, as pessoas ficam muito tempo nas paradas de ônibus e aí já viu, né? Chega muito tarde, chega atrasado tanto em casa como nos compromissos. É com você, Olavo, aí no estúdio. Obrigado, Ciro, pelas informações. Muitos motoristas também reclamando do trânsito no centro da capital devido às manifestações, os protestos que foram realizados nessa tarde. Obrigado, boa noite para você e bom trabalho. Olha, um ônibus caiu em um buraco na Avenida Jerônimo de Albuquerque, em frente à Feira da Coab, na manhã desta terça-feira. De acordo com testemunhas, o acidente foi causado por uma poça que jorrava água desde as primeiras horas da manhã. Depois do ocorrido, uma equipe da CAEMA foi chamada ao local para resolver o problema. Houve congestionamento na avenida. O ônibus teve que ser guinchado. E daqui a pouco, moradores da cidade operária reclamam da violência no bairro. O Jornal da Difusora volta já já. Já estamos de volta com o Jornal da Difusora e moradores da cidade operária em São Luís estão apavorados com a criminalidade que ameaça a segurança no bairro. A casa lotérica, assaltada ontem, reabriu as portas, apesar do medo de novas ocorrências. A agência abriu normalmente, um dia após o assalto, e com movimento bom. Na fila, muitas pessoas. Entre todos, um sentimento comum, o de medo, não só pelo último caso, mas pela preocupação com a falta de segurança. A gente que corre risco de estar aqui e pode ser parar a qualquer hora, pode estar aqui no meio da gente, não estou sabendo. A polícia investiga o caso. 2 bandidos chegaram armados em um táxi e anunciaram o assalto. Levaram, segundo informações do plantão de polícia da cidade operária, cerca de R$34 mil. Mas o valor pode ser bem maior, pode chegar até R$70 mil. Por conta do assalto, muita gente não conseguiu atendimento. Aí ontem eu vim pagar uma conta aqui, já estava tudo fechado já. Próxima à lotérica que foi assaltada, a menos de 20 metros, um vigilante de uma farmácia já foi assassinado. Assalto toda hora, era, como que a gente pode dizer, era um assalto seguido de homicídio. Tudo de ruim que você possa imaginar já aconteceu aqui. Na avenida principal do bairro do Jardim América, é possível observar uma grande quantidade de estabelecimentos comerciais e a intensa movimentação de pessoas a todo momento, seja andando ou em veículos, incluindo coletivos. A avenida é acesso a vários bairros, entre eles Janaína, Riode, Santa Clara e Cidade Olímpica. A região é muito populosa e para os moradores a segurança poderia ser mais eficiente. Tem muitos bairros aqui por perto aqui que é perigosos e a gente precisa da ronda constantemente. O pior é que a colocação de grades não é garantia de segurança, não. E foram presos mais 2 policiais com suspeita de envolvimento no desaparecimento do jovem João Filho, da cidade de João Lisboa, ali na região sul do estado. O subtenente Carlos Magno Abreu, o subcomandante da cidade, e o soldado Fábio Carvalho, do destacamento de Buritirana. Os 2 são apontados como envolvidos no desaparecimento do cobrador João Filho. Agora, já são 4 PMs investigados no crime. A prisão preventiva de 30 dias foi solicitada pelo Ministério Público da cidade de João Lisboa, que está acompanhando o caso. A previsão é que o inquérito seja concluído no mesmo período. Se isso não acontecer, a prisão pode ser prorrogada por mais 30 dias. O soldado Fábio Carvalho foi preso em Imperatriz quando se apresentou ao quartel da PM e foi encaminhado a São Luís. O subtenente Abreu já estava na capital quando foi preso também pela Polícia Militar. O delegado regional está acompanhando todas as etapas das investigações. Existe a possibilidade de outras prisões, inclusive, na realidade. Isso aqui já a gente não pode se ater aos detalhes, uma vez que a investigação corre sob segredo de justiça. Mas existiam elementos indiciários para a decretação da prisão temporária desses 4 envolvidos. Mas não significa que se resuma apenas a esses 4. Existe a possibilidade de serem pedidas outras prisões. De policiais também? Também de policiais e
de maneira geral, não necessariamente apenas de policiais, é de ser pedidas outras prisões. No dia 26 de março foram presos os PMs Sargento Francisco de Assis Moraes e o cabo Luciano Mota Lago, do 14º Batalhão da Polícia Militar. Os 4 policiais estão no quartel da Polícia Militar aguardando a conclusão do inquérito em São Luís. João Filho desapareceu depois de uma abordagem feita pelos policiais na Avenida Pedro Neiva de Santana durante o carnaval. Desde então, nunca mais foi visto pela família. Um caso misterioso, né? E em Codó, os presos estavam preparando uma fuga em massa que só foi evitada porque os policiais perceberam que a grade estava sendo cerrada. Depois de uma denúncia, o delegado Alcide Martins mandou que fizesse uma inspeção nas grades das celas da delegacia. E a denúncia foi confirmada. Tinha realmente uma barra de ferro que já estava cerrada no portão da cela. Este é o momento que o profissional da solda faz o conserto no portão. Na janela também foi descoberto que já tinha uma barra também cerrada. E mais uma vez o profissional da solda faz o trabalho em reforçar tanto a cela como o portão das grades. Depois que tudo estava resolvido por determinação do delegado, todos os detentos que estavam na cela voltaram para dentro em fila indiana. E foi evitado uma fuga na delegacia de Codó. Bom, e o mesmo não aconteceu em São Luís, que a polícia sabia que uma ação iria resgatar 4 presos ali de Pedrinhas, mas não foi evitado. Até o momento, nenhum dos 4 presos que foram resgatados da unidade de Pedrinhas aqui na capital foram resgatados. E a Avenida Pedro Neiva de Santana, Imperatriz, se tornou alvo de inúmeras reclamações, apesar de ter sido revitalizada há pouco tempo. Trafegar à noite é arriscado pela falta de iluminação pública. Durante o dia, é mais tranquilo trafegar na Avenida Pedro Neiva de Santana. A visibilidade facilita a locomoção dos veículos, mas para os pedestres e ciclistas, os obstáculos atrapalham e muito o percurso. É triste, né? O povo paga tanto imposto e uma obra dessa daqui, né? Era para ser mais organizado, né? A obra de revitalização e reforma teve início em 2009, mas só foi inaugurada em 2012. Foram duplicados 9 quilômetros para agilizar o percurso entre a cidade de Imperatriz e João Lisboa. Quando foi inaugurado, o sistema de energia elétrica foi implantado nos 9 quilômetros da Avenida Pedro Neiva de Santana. Atualmente, ciclistas e pedestres, motoristas sentem dificuldade ao circular pela avenida, justamente pela falta da iluminação. A falta de manutenção tornou a via uma das mais perigosas, com maior índice de acidentes com morte. A falta de iluminação inicia na rotatória e vai até a barreira policial de João Lisboa. A obra foi concluída com falhas, principalmente no sistema de drenagem. Uma chuva rápida é responsável por vários pontos de alagamento. O investimento na obra custou R$20 milhões aos cofres públicos. Repetindo, custou R$20 milhões aos cofres públicos e a situação é aquela ali. A água fica empoçada quando chove na Avenida Pedro Neiva de Santana. Em nota, o governo do Maranhão informou que há irregularidades no projeto de reforma da avenida, essa que você viu na reportagem, e que deve fazer reparos na iluminação, mas sem data definida. Agora vamos mudar de assunto, falar da previsão do tempo. Instabilidades provocam pancadas de chuva no norte do Maranhão. Sol forte e chuva nas demais áreas. Em Colinas, as temperaturas variam entre 21 e 35 graus. Chapadinha, 23 a mínima e 32 a máxima. Em São Luís, 24 e 30 graus. E daqui a pouco você vai ver a alta do dólar provoca efeito cascata no bolso do maranhense e atinge preços do pão francês. O Jornal da Difusora volta depois do intervalo. O Jornal da Difusora já está de volta, agora presta atenção nessa notícia. Um celular foi encontrado enterrado em cova do cemitério de Imperatriz. O aparelho foi descoberto pela polícia graças ao sistema de rastreamento informado pela vítima com a ajuda de outro aparelho.
4 suspeitos teriam roubado o telefone desses mais modernos, roubaram também relógios, dinheiro e joias de pessoas que estavam em uma lanchonete próximo a esse cemitério. Nenhum dos assaltantes foi encontrado, mas a tecnologia foi capaz de recuperar este telefone. Através de um bip, eles perceberam que o telefone estava enterrado em uma cova. A Prefeitura de São Luís anunciou hoje mudança no secretariado. Na pasta de turismo, assume a professora Socorro Araújo. Ela já esteve à frente da Setur em outras 2 ocasiões, nas administrações de Jackson Lago e Tadeu Palácio. O duelo entre Sampaio Corrêa e Motoclube pela última rodada da primeira fase do Campeonato Maranhense, que estava marcado para amanhã, foi transferido para as 4 horas da tarde de domingo, no Estádio Castelão. Assim, os clubes vão ter mais 4 dias para a preparação e garantem mais números de torcedores para prestigiarem o clássico. Está desaparecido há mais de um mês um adolescente de 12 anos. O jovem foi visto pela última vez saindo de casa na cidade de Parnarama. O Conselho Tutelar da cidade está acompanhando o caso. Informações sobre Pedro Henrique Celestino podem ser repassadas pelo telefone 099 98431 4090. Vamos mudar de assunto e falar agora o que interessa no bolso do consumidor, porque está pesando a situação de muitas famílias aqui no estado. O pãozinho francês, aquele que você toma café todos os dias, está mais caro em muitas cidades maranhenses e pesando no bolso dos consumidores. É que, segundo os empresários, a alta do dólar está encarecendo a produção e empurrando os preços. A alta do dólar e o aumento de impostos podem deixar o pãozinho de 50 gramas até 13% mais caro, a depender da região. As panificadoras não têm outra alternativa. Aqui, o quilo do pão de sal e da massa fina teve um aumento de 50 centavos, cerca de 8% acima do valor anterior. Aumentou o combustível, aumentou o trigo e tudo tem que repassar. Por aqui, são produzidos cerca de 3.500 pães por dia. E haja farinha de trigo. O repasse foi inevitável, já que os preços do combustível e da energia elétrica também subiram. Isso sem contar com a principal matéria-prima do pão, a farinha de trigo, que é importada e, portanto, comprada com o dólar. O índice de aumento varia de padaria para padaria. Em Imperatriz, o preço do quilo está variando entre R$ 8,50 a R$ 9,50. Mas esta daqui, no centro da cidade, chega a cobrar R$ 10 pelo quilo do pão de sal. E o massa fina está sendo vendido por 40 centavos a unidade. Embora ninguém goste de pagar mais, poucos conseguem resistir à tentação de um pão francês bem quentinho. Tem que comprar, porque não pode faltar. Tem que consumir o aumento também. Pãozinho francês de manhã, ninguém deixa de comer não. Mesmo com o preço, as pessoas não abrem mão. O maranhense já tem aquela tradição de pãozinho com manteiga de manhã, é indispensável. Agora, para o consumidor vale a boa e velha pesquisa. Vai aí no bairro, de repente tem uma padaria, uma panificadora que ainda está oferecendo um pãozinho ainda em conta. Hoje, dia 7 de abril, dia do jornalista, parabéns a todos os profissionais. O Jornal da Difusora termina agora. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma excelente noite e até amanhã.